Olá, paz, saúde e prosperidade para você. Estaremos trazendo nos próximos dias um estudo sobre o livro de Apocalipse e hoje, nesta parte introdutória, a primeira parte, vamos trazer aqui alguns comentários, alguns pontos importantes deste tão importante livro chamado Apocalipse. Sabemos que e cremos que o autor é o apóstolo João, que era conhecido como o discípulo que Jesus amava, e é atribuído a ele a autoria deste livro. Apocalipse, do grego, quer dizer revelação, desdobramento, e aí aonde em outros países, mesmo nos Estados Unidos, se usa a palavra revelação como é no seu original. Porém, no português ficou conhecido como Apocalipse. Então, o livro das revelações. Quem que é o autor? O autor é o apóstolo João. E aonde que foi revelado para ele? Na ilha de Patmos. Hoje a ilha de Patmos é uma ilha turística, mas no passado era vamos dizer assim, uma prisão perpétua para o Império Romano, para aqueles que eram contra o Império. E João foi desterrado nesta ilha e onde ele teve esta revelação. Então nós temos esse ponto importante desse livro. Nós também sabemos que é, é uma obra, não é da própria sabedoria de João, mas você identifica no início do livro que quem revela para João é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então é um livro de consolação. Esse livro ele também traz para nós algumas informações muito importantes, como a data, por volta do ano 90 até o ano 96 depois de Cristo. Lembre-se que algumas pessoas questionaram, alguns dos discípulos questionaram se João não morreria. E Jesus a responde: se eu quiser que ele viva até o fim. E tem-se, segundo a tradição, que João foi o último discípulo que veio a falecer, já aproximadamente aos 100 anos. Também o tema do livro é a consumação do conflito dos séculos, ou seja, o desdobramento de tudo aquilo que Jesus revela e na sua palavra e que antecederá e também acontecerá durante e pós a sua vinda. Glória a Deus. Você também tem palavras-chave nesse livro que é tronos, selos, né? Nós temos a palavra vencer, a palavra cordeiro e a palavra eu vi. Então você tem estas palavras chaves, que se você tiver uma boa concordância bíblica e fizer uma pesquisa, você vai encontrar. Você também tem é, que o Senhor Jesus Cristo é e sempre será a revelação por excelência de Deus, do Deus invisível. Ele é Deus manifesto às suas criaturas. Então, Jesus se revela ali através deste livro. Nós temos um ponto importante no livro de Apocalipse, que é o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, singular entre os demais. Ele é e ele é ao mesmo tempo uma revelação do futuro, ele é uma profecia e ele é um conjunto de 7 cartas. E as referências estão uma revelação do futuro, do capítulo 1 de Apocalipse, do 1 até o capítulo 1, versículo 1 até o 19. Você vê também uma profecia, capítulo 1, versículo 3, capítulo 22, versículo 7, e você tem um conjunto de 7 cartas, que está no capítulo 1, 4, capítulo 2, 1 e capítulo 3, 22. Então você tem aí esse conjunto de cartas. Você também encontra, e tem no livro do Apocalipse, ele deriva da palavra grega apocalipsis, traduzido por revelação. Então, a origem da palavra apocalipse quer dizer revelação. Também
no seu original grego, melhor dizendo, né? Então nós temos essa boa e importante informação, que Jesus se revela para João na ilha de Patmos. Dando sequência a 5 fatores importantes no tocante ao contexto deste livro são revelados no capítulo 1. Quais são? Nós temos a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1. Nós temos, essa revelação foi dada ao autor, que é João, e sobrenaturalmente por Cristo glorificado através do seu anjo. Apocalipse capítulo 1, versículos 10 e 18. Também a revelação, o desvendamento, foi entregue a João, servo de Deus. Apocalipse 1, versículo 1, 4, 9 e também capítulo 22, versículo 8. Você também encontra no João teve as visões e recebeu a mensagem apocalíptica quando estava exilado na ilha de Patmos, 80 quilômetros de Éfeso, e por causa da palavra de Deus e do testemunho do próprio João. Então ele estava preso e desterrado na ilha de Patmos, porque todo aquele que não reconhecesse o imperador como senhor, né, era condenado de alguma forma. Então, por isso, esse é o motivo que João está preso. Qual é o propósito do livro? O propósito do livro de Apocalipse tem por finalidade dar ao mundo uma última declaração divina de que Jesus é o Filho de Deus e há de triunfar sobre todo o inimigo e será o governador do universo durante a eternidade. E isso nós estaremos vendo mais adiante, comentando na segunda parte deste vídeo. Você também gostaria de frisar aqui que ah, os, aos crentes esta profecia tem um propósito duplo de admoestação e de alento. Ao mesmo tempo que exorta, ela também conforta. É importante nós sabermos disso. Ele repreende e anima, esquadrinha e exorta, incentivando e estimulando a serem santos diante de Deus, gratos pela salvação e a bem-aventurada esperança. Não apoia a ideia errônea de que a salvação eterna das almas é determinada pelas obras feitas pelo indivíduo. A sua relação com o Cordeiro de Deus é indispensável. Então, nós também podemos observar que o Senhor Jesus Cristo elogia ou censura as igrejas que serão mencionadas mais adiante, as 7 igrejas da Ásia, e notamos que o que lhe agrada e o que não agrada a Jesus através do estudo mais profundo dessas cartas. Né? Apresenta um panorama ou perspectiva dos eventos do fim da história que, de outro modo, o estudante da palavra não teria. Então, nós temos ali uma visão profética do futuro. Né? Você, ainda adiantando mais um pouquinho, você observa que o mesmo autor diz que ainda não se manifestou o que nós, os filhos de Deus, havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e porque o veremos tal como ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Então, numa das suas epístolas, João faz essa menção, e que aqui é citado como uma referência muito importante. Também no Apocalipse, João descreve a maneira como Cristo há de manifestar em forma visível e gloriosa. É no livro de Apocalipse que nós podemos observar isso, e que que satisfação deve ter sentido o apóstolo Senhor ao receber esta revelação, e é mais plena, e ser comissionado a escrevê-la para torná-la conhecida das igrejas da Ásia Menor e até os nossos dias, logicamente. Né? Seguindo mais adiante nesse nosso breve resumo, né? Por esta razão, o Apocalipse é chamado de livro do juízo, da vingança e de terror. Muitos não enxergam nele mais que castigos, pragas, e têm ideias de que Deus dará um fim à história humana, fazendo que todo mundo sofra grandes perdas.
mas nós sabemos que é um livro de esperança, de conforto e de consolo para aquele que crê. Que maravilha! Mais adiante diz assim: o objetivo desse livro é dar ao mundo a mensagem divina de dar que o fim de todas as coisas se aproxima, que o fim de todas as coisas se aproxima e as condições atuais não continuarão sempre assim. A paciência de Deus não durará eternamente. O dia do juízo é inevitável. Isto está contido no livro. O autor nós já mencionamos que é João, né? E ele sabemos que João era considerado o discípulo que Jesus amava. Todos os discípulos o abandonaram, João permanece ao pé da cruz. Você vê que João foi fiel até o fim. Então, é importante observar que o livro foi escrito num período em que os crentes enfrentavam intensa perseguição por causa de seu testemunho. A tribulação é demonstrada no contexto do livro de Apocalipse. Se você ler, e eu recomendo que você leia todo o livro de Apocalipse, né, e você vai ver dentro do contexto o quanto a igreja sofria nesse período. E para nós concluirmos a nossa primeira parte deste comentário básico, você observa o quê? Que João era discípulo, o discípulo que Jesus amava. O Evangelho e as suas epístolas falam de amor como tema predileto, um homem ideal para transmitir a revelação que o Senhor Deus deu a ele em Patmos. E a referência histórica que nós temos de João e da sua autoria referente ao Apocalipse encontra-se nas obras de Justino Marte, 135 depois de Cristo, e por volta da metade do século II. Ele citou que foi escrito por João, apóstolo de Jesus Cristo, né, segundo a referência que aqui dispomos. Então, citado também por muitos outros autores. Aqui eu concluo esta primeira parte dizendo para você que o livro do Apocalipse, de origem grega, a palavra que quer dizer revelação, o seu autor é João, e que ele tem um grande propósito que nos revela o futuro, mas como uma profecia, mas também é um livro de consolação e que mostra o triunfo de Deus sobre o inimigo. Que Deus os abençoe e até a segunda parte deste vídeo.